Vamos assim serenando os nossos corações, tranquilizando a nossa mente, relaxando o nosso corpo físico. Vamos nos sentindo mais tranquilos, mais serenos, porque a tudo depositamos nas mãos de Jesus. E assim vamos nos ligando com o nosso mentor, esse companheiro querido, amigo de todas as horas. Nos ligando com o mentor deste trabalho, agradecendo a sua presença, a sua proteção. Vamos nos ligando com o mentor da nossa casa, do Grupo Fraternal Maria de Nazaré, agradecendo a esse abnegado irmão que nos mantém sob sua cúpula e sua proteção. Suavizando as nossas vibrações, vamos nos ligando com Ismael, o preposto do Cristo para a nossa pátria, rogando a Ismael que derrame as suas luzes douradas sobre todo o nosso país. E com Ismael, vamos nos ligando à Mãe Santíssima, patrona da nossa casa. Mãe querida, Mãe amantíssima, derrama sobre nós o seu manto de luz, de proteção e de amor. Fortalece, Mãe querida, em nossos corações, nossas possibilidades de renunciar, de perdoar e de amar. Com a Mãe Santíssima, vamos até Jesus, nosso Mestre querido e amado, rogando ao Mestre que nos auxilie a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, não nos esquecendo nunca que fora da caridade não há salvação. E com Jesus, vamos até o Pai Criador, e a Ti, Pai, rogamos as Suas bênçãos. Esteja conosco, fortalece em nós a esperança, a fé e o otimismo, na certeza de que nada acontece em nossas vidas que não seja para a nossa melhora interior. Esteja conosco, hoje e por todo sempre. Graças a Deus. Boa noite a todos. O capítulo de hoje do nosso Evangelho é a passagem de Mateus, no capítulo 9, no item 10 a 13, em que diz: Jesus come com os pecadores. E aconteceu que, estando Jesus sentado à mesa numa casa, eis que vindo muitos publicanos, aqueles que eram cobradores de impostos, e muitos pecadores, se sentaram a comer com ele e com seus discípulos. E vendo isto, os fariseus diziam aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e com os pecadores? Mas ouvindo-os, Jesus advertiu-os: os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os enfermos. E depois, aprendei o que quer dizer misericórdia que eu quero, e não sacrifícios, que eram as oferendas prescritas pela Torá. Porquanto eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Vamos entender, o que Jesus diz para nós nessa passagem do Evangelho de Mateus. Jesus sempre exemplificava, em qualquer circunstância, ele deixava sempre um ensinamento do viver sem discriminar ninguém, pois ele sabia que todos nós homens, independentes das nossas ideias, daquilo que fazemos, de nossas posses, de nosso poder temporal do mundo, do cargo que exercemos, da posição que ocupamos, nós somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai. Portanto, todos nós estamos fadados a sermos perfeitos e felizes. Então, Jesus não nos vê com as nossas mazelas, mas sim com as nossas luzes, com a luz do nosso espírito, que pela lei do progresso e da evolução, nos levará um dia à situação em que Jesus disse: vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Então Jesus disse naquele momento em que vinha para todos aqueles que tinham necessidade de serem curados em suas almas, que tinham necessidades em seus corações, por situações aflitivas, por suas necessidades, pelos pobres,
pelos sofredores, pelos excluídos, que eram aqueles que eram mais necessitados de consolo, aqueles que eram mais aderentes ou que tinham seus corações mais abertos para os esclarecimentos sobre as leis divinas. Portanto, eles estavam mais preparados para ouvir e para entender todas as verdades espirituais. Em detrimento de quem? Em detrimento daqueles nós que estávamos ainda cheios, ou que estamos ainda cheios de orgulho, que julgamos nos bastarmos, de que não precisamos de ninguém. Então, por isso Jesus disse que ele vinha sim para aqueles que necessitavam, para aqueles que precisavam de médico. Por isso Jesus é o médico de nossas almas. Então Jesus se dirige aos excluídos, aos carentes, e dessa forma ele se dirige a toda a humanidade, porque a Terra ainda, em sua condição que tem, de planeta de expiação e provas, em fase de transição para um planeta de regeneração, não existe uma pessoa sequer, uma alma sequer encarnada que prescinda de lutas. Então as lutas, os desafios, as dificuldades, elas assaltam todas as casas. Em todas as casas há a presença de uma dor, né? Conta que certa lenda, né, sendo a lenda do Oriente, diz que certa mãe que havia perdido o filho chegou para Buda e pediu para Buda, reconhecendo os seus poderes, que ele pudesse trazer seu filho de volta à vida. Ele diz que Buda olhou para aquela mãe e disse: olha, vai e me colha certa quantidade de uma flor que era muito comum na região. Só que essa flor ela tem que ser colhida de uma casa em que não tenha sido visitada nem pela dor, nem pela perda de entes queridos, nem pela velhice. Então, as flores que você precisa me trazer é de uma casa que não tenha nenhum tipo de sofrimento, nem de perdas, nem de velhice, e nem tenha passado por sofrimentos. Então, aquela senhora sai muito apressada, porque aquela flor era muito abundante na região, e se acerca de um jardim e colhe flores daquele jardim e bate à porta. E pergunta: são desse jardim essas flores? Sim, são daqui. E eu gostaria de saber se nessa casa não há passado a morte, que vocês não tenham nenhum tipo de sofrimento, ou que não haja a tristeza, a perda, o sofrimento ou a velhice. E aquele homem jovem olha para aquela senhora e fala: pois aqui há muito sofrimento. Eu há pouco havia me casado, mas ei que minha esposa vai embora, me trai e vai embora para outra cidade. Aqui há, sim, muita dor. E a senhora abandona as flores porque não atendiam à condição e sai correndo para uma outra casa. Apanha flores, bate a porta e vem uma jovem, muito linda, né? Muito sorridente, e ela se enche de esperança e pergunta: por acaso eu gostaria de saber se nesta casa já foi visitada pela dor, pelo sofrimento, ou pela velhice, ou pela perda de um ente querido. E ela diz assim: aqui nesta casa há alegria. Nós não fomos visitados pela perda, mas nós temos sim a minha avó, tão querida, que há anos padece no leito. E ela se vê obrigada a largar aquelas flores porque não atendiam ao requisito. E vai novamente a outra casa. E aquela casa ela bate e já pergunta, né? Por acaso nesta casa houve o sofrimento, a velhice ou a perda de um ente querido? E uma senhora à porta diz: pois nós fomos recentemente visitados pela morte. A morte arrebatou o meu marido. Então ela, já sem esperanças, abandona aquelas flores, reflexiona, ainda tenta em mais algumas casas e percebe que a sua busca é vã, porque em toda casa, de alguma maneira, havia ou a presença do sofrimento, ou a velhice, ou havia a perda de um ente querido. Então essa é a realidade, né, do mundo que vivemos, essa é a realidade das nossas casas, das nossas vidas. E temos que ter sempre a certeza de que Jesus aí está para amparar as nossas dores, pois Ele sabe que somos enfermos,
carentes em nossas almas, carentes de nossas mazelas espirituais. E a gente encontra essa mesma passagem em Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 137, na psicografia de Chico, em que Emmanuel comenta que esse banquete dos publicanos tem um especial significado para o cristianismo. Ele demonstra que Jesus abraça a todos aqueles que desejem a excelência de sua alimentação espiritual, nos trabalhos de sua vinha, e que não só nas ocasiões de fé permanece presente entre os que amam. Em qualquer tempo e situação, ele está pronto para atender às almas que o buscam. Então Jesus está aí, não importa qual seja a condição de nossas almas, mas tenhamos sempre a certeza de que Jesus está sempre ali para nos amparar. E essa mesma passagem nós também temos na codificação, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, no item 11, em que Kardec faz a justa correlação desta passagem com uma mediunidade, de que muitas vezes nós questionamos se a mediunidade é dada para aqueles que nós julgamos indignos e que não fazem bom uso dela. Então Kardec nos explica de que a mediunidade é uma função orgânica, é uma faculdade orgânica, assim como os 5 sentidos, como o sentido de falar, de ouvir. A mediunidade é uma faculdade que pode advir em qualquer estágio em que se encontra o espírito encarnado. E o que fará a diferença na presença da mediunidade? Pela qualidade moral de suas conquistas. Então, o médium, ele fará melhor uso de suas faculdades se ele estiver investido também, pautando a sua vivência moral nos preceitos do Cristo. Assim como nas nossas situações diárias de nossas vidas, nós teremos que dar conta do uso da nossa mediunidade. Somos responsabilizados pelo bom ou pelo mau uso de nossas faculdades, pelo bom ou mau uso do nosso livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio também permeia a mediunidade. Se nós dermos vazão aos nossos instintos, se nos sintonizarmos com as más vibrações, se não vigiarmos os nossos pensamentos, nós atrairemos espíritos exatamente na condição em que estamos, ou até mesmo espíritos inferiores. Então, importa ao médium, assim como a todos nós que exercemos a doutrina dos espíritos, que pautemos os nossos atos, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas sintonias, que possamos nos sintonizar com os bons espíritos. Através do quê? Através da verdadeira reforma moral que fazemos em nós mesmos. Precisamos cuidar de vigiar os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas atitudes. Só exercendo a transformação moral em nós mesmos é que teremos condições de nos sintonizar com bons espíritos. E assim é em toda a nossa vida. Então nós seremos cobrados pelas decisões que tomamos, pelos caminhos que trilhamos e também pelo mau uso, se for o caso, da nossa mediunidade. E como que acontece quando há um mau uso da mediunidade? Pode ocorrer que a faculdade seja retirada do espírito encarnado, do médium, ou pode ocorrer que a mediunidade, ainda que presente, ela se faça vítima de espíritos que enganam, né, e que se passam por bons e trazem uma mensagem distorcida, fazendo com que o médium se envaideça da sua comunicação, quando na verdade ele está se sintonizando com espíritos que estão só enganando, né, estão levando ele por um caminho que fará com que ele tenha sua encarnação comprometida. Então, que possamos ter sempre em nossos corações essa mensagem de que Jesus veio para os enfermos e não para os sãos. Então, que tenhamos todos nós aquele momento em que nós, em nossos corações, nos vejamos ainda enfermos das nossas vicissitudes, que nos vejamos enfermos dos nossos vícios, que nos vejamos enfermos das nossas imperfeições morais,
mas que tenhamos sim a vontade, o desejo de nos reformarmos, para que a gente possa sim comungar da ceia do Pai Criador. E assim, muito agradecidos por esta mensagem, por esta passagem que Jesus nos deixa acerca de que é preciso que a gente tenha, que Ele pede de nós misericórdia, não sacrifícios. Ele pede que sejamos justos, que sejamos bons, que sejamos honestos, que tenhamos qualidades morais e que Ele estará sempre presente para nos estender as mãos quando cairmos, quando estivermos necessitados. Então, que tenhamos sempre em nossos corações esse desejo, essa vontade sincera de servir ao Mestre, com amor, com alegria, buscando sempre sermos melhores, assim como disse Santo Agostinho no Evangelho, que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão se reconhece não pelos seus caracteres de perfeição, mas sim por ele ter o desejo em seu coração de ser melhor a cada dia. E nos recomenda que antes de dormirmos, passamos em revista o nosso dia e vejamos aquilo que tenhamos feito de mal, para que possamos, se necessário, pedir perdão no dia seguinte, ou aquilo com que a gente tem que aprender e não fazer mais no dia seguinte. Então, que possamos ser a cada dia melhores hoje do que fomos ontem e amanhã melhores do que somos hoje. Graças a Deus. Vamos nos preparar para receber as bênçãos do alto. Vamos relaxar, ficar bem tranquilos, abrir o coração, emitindo amor uns para os outros, desejando que todos aqui recebam o que necessitam. Vamos agradecer de todo o coração a equipe espiritual que se faz presente e nos ligar a Dr. Bezerra de Menezes e sua equipe de médicos e enfermeiros do espaço, pedindo-lhes, em nome de Jesus, que atendam a cada um de acordo com as suas necessidades. Vamos imaginando uma cor verde. Estamos rodeados por essa luz verde que nos envolve da cabeça aos pés, energizando tudo e todos. Ela penetra em cada órgão, em cada célula, trazendo muita saúde e harmonia para o corpo. Estamos recebendo saúde. Vamos imaginando uma luz rosa. Essa luz vai iluminando o nosso coração, vai massageá-lo, tornando-nos mais amorosos, mais brandos, capazes de perdoar e entender. Estamos sendo envolvidos no amor. Imaginamos agora uma luz amarela. Essa luz vai iluminando a nossa mente, tornando-nos mais positivos e esperançosos, eliminando pensamentos de tristeza e preocupações. Estamos mais receptivos, mais abertos para uma ligação amorosa com o nosso mentor individual. Ele vai nos ajudar e nos inspirar. Imaginamos uma luz azul do manto de Maria de Nazaré. Sintamos que ela nos envolve, cobrindo-nos da cabeça aos pés, formando uma cúpula de proteção, trazendo-nos paz, saúde, alegria e bem-estar. Confiemos, Maria está pertinho de nós, ela nos ama muito e quer o nosso bem. Passemos a fluidificação das águas, que as equipes espirituais possam fluidificar as águas e que cada uma delas possa receber o bálsamo para amenizar as dores físicas e espirituais, que ao serem ingeridas tragam todos os benefícios de acordo com a necessidade de cada um. Finalmente, imaginamos uma luz branca que nos envolve. É a luz amorosa de Jesus, complementando o atendimento recebido, abençoando a todos e nos estimulando
a doarmos o que temos de melhor, acompanhando as vibrações de hoje. Unindo-nos em profundo amor, com a fraternidade dos discípulos de Jesus, com as demais fraternidades superiores, em especial com o Dr. Bezerra de Menezes, com os médicos e enfermeiros do espaço, irradiando nosso amor, vibremos. Pelo bem universal, pela implantação e vivência do Evangelho no coração das pessoas, pela paz na Terra, pelo Brasil, por nossos governantes e pelo povo brasileiro. Por esses momentos que atravessamos para nos mantermos com fé e confiança em Deus. Vamos mentalizando a bandeira branca de Ismael, que tremula sobre o nosso país, com os dizeres Deus, Cristo e caridade. Por todos que estão reencarnando com tarefas definidas e por todos que estão desencarnando, sejam quais forem as causas. Por todos os lares da Terra, em especial por nosso lar, mentalizando Jesus adentrando o nosso lar, envolvendo todos os moradores em amor, paz e luz. Vibremos por aquele caso especial que conhecemos, seja um familiar ou um amigo nosso que necessita de ajuda espiritual ou física. Por nossos familiares, nossos amigos e por nós mesmos. Pelo Grupo Fraternal Maria de Nazaré, Unidades Parque São Lucas, Vila Ema e São Caetano do Sul. Por todos os trabalhadores, alunos e assistidos. Vibremos à disposição dos mentores, para que utilizem as nossas vibrações como necessitarem. E vamos encerrando, nos entregando a Deus, confiantes na sua misericórdia. Agradecemos às equipes espirituais responsáveis pelos trabalhos de assistência espiritual do Grupo Fraternal Maria de Nazaré. Agradecemos também a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, a Jesus, o nosso Mestre amado, e a Deus, nosso Pai Criador, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, esteja conosco, agora e sempre. Assim seja.